Falando um pouquinho sobre o profissional, né? Então, quem pode trabalhar no mercado da estética, quem hoje em dia está, quem a gente vê de futuros profissionais entrando, né? Vou voltar aqui só um pouquinho dos slides, então para mostrar aqui que eu perguntei para vocês no começo, a gente tem essas categorias de profissionais que podem atuar na estética. Eles atuam todos iguais? Não, cada um tem uma atuação diferente, cada um tem uma limitação diferente e um propósito diferente. Então, hoje em dia, os médicos, biomédicos, farmacêuticos, biólogos e dentistas, eles podem trabalhar na parte da estética com procedimentos invasivos. Então, a gente chama eles de profissionais injetores, né? As esteticistas, fisioterapeutas e os enfermeiros, eles ainda não podem trabalhar com procedimentos injetáveis, salvo carboxiterapia, que enfermeiros e fisioterapeutas podem trabalhar. Eles não podem trabalhar, por exemplo, com aplicação de preenchimento, fio de PDO, etc. Então, eles têm essa limitação de profissão. Aqui sempre tem dúvidas, né, de quem pode entrar, a gente sempre tem muita fisioterapeuta falando que já está saindo, e na verdade não está, tá? Então, esses 5 primeiros aí são profissionais que podem trabalhar com procedimentos injetáveis e os outros não. Então, focado aqui neles, né, a gente vai passar toda a apresentação focado nos procedimentos injetáveis. A gente tem algumas fases que os profissionais têm que seguir para conseguir se qualificar e entrar no mercado de trabalho com a área da estética. Primeiro ele tem que se graduar, que já é o caminho que vocês estão, né, atualmente, buscando a graduação. Especialmente a graduação de biomedicina e farmácia, que são muito parecidas. A fase 2 é fazer uma especialização. A especialização, ela não é um requisito opcional, ela é obrigatório, tá? Então, a especialização é onde a gente ganha o nosso título para atuar, é onde a gente consegue a nossa habilitação. Como a gente consegue a habilitação? De duas formas. Para vocês, por exemplo, que ainda estão na graduação, vocês podem conseguir com o estágio supervisionado. Esse estágio tem que ser de 500 horas, e aí cada instituição deve definir aí como trabalha. Depois eu não sei vocês, mas as meninas podem passar para vocês quem podem ser as empresas que fazem o estágio com vocês, se pode ser de fora ou não. Ou então, vocês podem conseguir o título de especialistas numa pós-graduação de 360 horas, reconhecido pelo MEC. Normalmente, na nossa habilitação de biomedicina, a gente já sai com o título de clínico, né? De análises clínicas. E aí a gente tem a nossa segunda habilitação em estética, que a gente consegue dessas formas aí. Então, vocês já podem, inclusive, sair da graduação sendo especialistas em estética. O terceiro passo, e agora sim, aí eu falo que até o segundo, é o que vocês podem fazer. O terceiro e o quarto é como vocês vão se diferenciar dos outros profissionais. Então, o terceiro passo ele é muito importante, que é buscar cursos de especialização e aperfeiçoamento. A estética, gente, é uma área que não para, né? Então, todo ano surgem coisas novas, sejam empresas novas de fornecedores de produtos, sejam técnicas mesmo de produtos que já existem. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o nosso cliente, ele é um cliente antenado. Então, o cliente, às vezes, chega com técnica antes, inclusive, de você saber. E aí é um ponto que você deve ter de atenção de, eu estou agindo errado, eu preciso saber do procedimento antes do meu cliente trazer isso para mim. Eu, com muito orgulho, gosto de falar que mesmo esteticista, eu sabia de todos os procedimentos, tudo que existia, tudo que tinha, e sempre que o cliente chegava, mesmo com procedimentos que eu não, inclusive, não atuava, eu já sabia dizer para ele, olha, isso é legal, isso não é, isso tem que ser realizado nesta ordem, isso tem uma limitação X, então vocês têm que saber das coisas antes do seu cliente trazer para vocês. E aí, por último, os congressos. Aliás, nos congressos a gente tem uma forma muito simples de se conectar com outros profissionais, com várias técnicas, tudo no mesmo dia. O valor do congresso geralmente não é tão barato, mas ele equivale aí a um valor de curso, então super compensa fazer, tá? Lá vocês vão conseguir se direcionar, inclusive, para, eu gostei desta técnica desse profissional, então agora eu vou buscar um aperfeiçoamento com ele. A gente tem os congressos brasileiros e a gente também tem os congressos internacionais. Ambos são bem legais. E tem gente que tem clientes até que valorizam os profissionais que vão nos congressos. Então a gente vê, por exemplo, na dermatologia,
todos os dermatologistas postando quando vão no congresso que é no INCAS, é um congresso internacional muito famoso, então isso te dá também um pouco mais de valor diante ao que o seu cliente está vendo, do que você comunica com ele nas suas redes sociais, enfim. Então é bem interessante. A gente vai ter agora um congresso pela Abrahof em Gramado, inclusive em novembro. Até passando para vocês, se alguém quiser ir, a gente tem uma empresa parceira que ela tem desconto em congresso, então se vocês quiserem, chama a gente lá no Instagram que eu passo para vocês o desconto que a gente tem, tá? E aí a gente sempre fala que é muito importante o profissional seguir a sua regulamentação de conselho. Aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês no pontinho 1 que a odontologia pode atuar com estética, mas é muito diferente a atuação da odontologia com o biomédico. Não no sentido atuação profissional, mas no sentido como conseguir se habilitar para isso. Então, o dentista, por exemplo, ele não precisa ter uma habilitação em pós-graduação. É uma consideração deles. Agora, uma nova área aqui de atuação na área da estética, enfim, concordem ou não, mas por incrível que pareça, é a biologia. Então, a biologia pode trabalhar com quase todos os procedimentos na área da estética que um biomédico também atua. Então, é sempre interessante acompanhar o conselho, até porque se a gente for pensar, a biomedicina estética existe mais ou menos desde 2006, como regulamentada, né? Foi desde este ano que começou todo o movimento para regulamentar. Então, se a gente pensar em nível de histórico de conselhos, são procedimentos novos, né? É uma área muito nova de atuação para cada conselho. Então, vira e mexe, eles estão aí fazendo algumas atualizações. A gente sempre tem bastante dúvida em relação ao que os médicos postam, né, sobre ato médico, essas coisas. Então eles postam, derrubou, agora o biomédico não pode mais atuar. Então o que eu sempre recomendo aos meus alunos é consulte o conselho. Não vamos ver matérias e principalmente não vamos ouvir o conselho de medicina, porque o conselho de medicina não rege todos os outros. O conselho de medicina não é quem dita as normas do Brasil para atuação do profissional em certa área. Então ele é um conselho individual, né, um órgão avulso que ele rege a profissão dos médicos e eles não têm nada a ver com a nossa atuação. A gente vai ouvir o que o nosso conselho disser. Então o conselho ele vai seguir as normas brasileiras e aí o que o nosso conselho falar é o que vai acontecer. Então biomédicos podem trabalhar assim na área com procedimentos invasivos.